Olha só para finalizar, um último detalhezinho aqui, para finalizar nossa aula, eu vou falar para vocês a diferença entre o que é um equilíbrio estável, um equilíbrio instável e o equilíbrio indiferente, beleza? Então, rapidinho, só para a gente encerrar. Olha só, Maurício, vou botar aqui estável, instável e indiferente. Vou botar aqui. Maurício, Oi, diga. depois que você terminar isso aí, você pode dar mais um exemplo, igual aquele último que você deu de decompor os ângulos, não, o ângulo horizontal e vertical, sabe? O último que você deu, 30 e 60. Sim, Você pode dar mais um exemplo assim? posso sim. Tá bom, obrigada. Nada. Aqui, ó. O que é isso? Equilíbrio estável, instável e indiferente. É o seguinte, ó. O que é um equilíbrio estável? Equilíbrio estável é esse tipo de equilíbrio aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para você entender. Fica muito fácil de entender pelo desenho. Vai ficar molinho de vocês entenderem o que é. Ó, equilíbrio estável é isso aqui. Eu tenho uma superfície e nessa superfície eu tenho, por exemplo... Peraí, ele é o contrário. Deixa eu fazer ele diferente aqui. Isso é um equilíbrio estável. O que é um equilíbrio instável? O equilíbrio instável é esse aqui, ó. Isso é um equilíbrio instável. E o que é o equilíbrio indiferente? O equilíbrio indiferente, deixa eu fazer primeiro a bolinha, depois eu faço ele. Esse é o equilíbrio indiferente. Só para você entender. No equilíbrio estável, o corpo está em equilíbrio e se você desloca ele um pouquinho da posição, se você pega essa pontinha do triângulo aqui e inclina um pouquinho esse bloquinho, ele volta para a posição original. Isso é um equilíbrio estável. Seria mais ou menos se você tivesse um vale assim e aqui dentro você tivesse uma bolinha. Você chega a bolinha um pouquinho para cá, ela volta. Você chega um pouquinho para cá, ela volta. Isso é estável. O que é o equilíbrio instável? Esse cara tem equilíbrio instável. Quando você coloca ele dessa forma, você pode até conseguir equilibrar ele com a pontinha assim. Vai ser difícil, mas você pode conseguir. Mas se você der um totozinho nele aqui, ele cai e não volta mais para essa posição. Seria comparado a isso aqui, ó. Você tem uma superfície assim, você tem uma bolinha equilibrada aqui na pontinha, aqui em cima. Se ela chegar um pouquinho para o lado, ela rola e não volta mais. Se ela chegar um pouquinho para o lado, ela rola e não volta mais. E o equilíbrio indiferente é aquele que qualquer posição é equilíbrio. Se eu tenho uma esfera sobre uma superfície plana horizontal, aqui ela está em equilíbrio. Eu chego ela um pouquinho para o lado, ela continua em equilíbrio. Eu chego ela um pouquinho para o outro, ela continua em equilíbrio. Tudo que é posição é equilíbrio. Isso é indiferente. Então, esse é o estável, deslocou um pouco, ele retorna à posição de equilíbrio. Esse é o instável, deslocou um pouco, ele vai buscar outra posição de equilíbrio, não mais a anterior. E o indiferente, qualquer posição que você coloca é equilíbrio. Tudo bem? Classificação dos três: estável, instável, indiferente, sem problemas? Beleza. Bom, a Mari pediu para eu dar outro exemplo. Mari, liga teu microfone e fala de novo qual é o exemplo que você queria, por favor. O segundo exemplo que você deu foi aquele do bloquinho de 50, Uhum. só que você teve que ver os ângulos na horizontal e na vertical para poder Perfeito, fazer. perfeito. Eu queria um outro exemplo desse, por favor. Tá, show. Seguinte, vou fazer um exemplo para vocês que já foi um exemplo de prova, que inclusive acho que eu botei na listinha que eu estou mandando para vocês fazerem, acho que vocês até receberam, o Guedes já mandou. Eu botei um exemplo que é assim. É o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui um bloco que esteja da seguinte maneira. Aqui eu vou botar um ângulo reto. Aqui eu vou botar um bloquinho. Caramba, tem alguém com o áudio ligado, mas tem um passarinho, tá até agradável.
Ih, ficou feio. Ah, ficou feio, mas tá bom. É só para mostrar para vocês como é que seria. Então, ó, aqui, vamos dizer que esse ângulo seja de 60 graus e aqui vamos dizer que esse ângulo seja de 30 graus. Tá? Então, 90, 60, 30. E as forças que nós temos, eu vou representar agora aqui para vocês as forças. Então, nós teremos uma força aqui para baixo. Essa a gente já sabe que vai ser igual ao peso, né? Já falamos disso. Agora eu vou botar uma outra força aqui assim. Essa azulzinha. E finalizando, eu vou botar essa amarelinha que está aqui. Pronto, as 3 forças. Aí eu quero construir o triângulo. Como é que eu vou construir esse triângulo? Vamos lá, Mário. Ó, a gente vai botar um aqui, que é o vertical. Essa força que está aqui, vertical. Então, essa força vertical já está desenhada. Onde ela termina aqui, eu começo outra. Qual? A que eu quiser. Pode ser essa, tanto faz. Vou na amarela. Então, vou na amarela. A amarela é inclinada para cima e para a direita, então ela vai ficar alguma coisa assim. Beleza, amarela. E para fechar, o azul. Então, vamos fechar aqui com o azul. Aqui, ó. Fechamos aqui com o azul. Beleza, fechei. O ângulo entre azul e amarela, o ângulo entre as duas é 90 graus. Então, já vou marcar aqui, ó, que o ângulo entre elas é 90 graus, ó, entre azul e amarela. Agora, preste atenção, olha só. Esse ângulo que você está vendo aqui, ó, é da azul com a vertical. O que eu tenho aqui, ó, é azul com a horizontal. Então, 60 é azul com a horizontal. Você pode olhar aqui, ou você pode passar uma reta aqui embaixo e dizer que esse ângulo aqui é 60. Então, 60 é azul com a horizontal. Mas o que eu tenho aqui não é horizontal, é vertical. Seria horizontal se fosse isso, ó. Isso seria horizontal. Então, aqui seria 60. Porque seria azul com a horizontal, 60. Mas aqui é azul com a vertical. Então, eu complemento de 60, é 30. Agora, vamos ver esse aqui, ó. O que eu tenho? 30 é amarelo com a horizontal. Eu poderia dizer que esse cara aqui é 30. Ó. É amarelo com a horizontal. Então, 30 é o amarelo com a horizontal. Seria isso aqui. Ó. Isso aqui seria 30. Mas o que eu quero é dentro do triângulo, é o complemento dele. Então, é 60. Deu para entender, Mari? Perfeito, entendi. Mais alguém com dúvida, pessoal? Professor, sabe o que eu não entendi? Diga. No último exemplo que você deu, que tinha um ângulo de 120? Sim. Volta lá, por favor. Você deu um ângulo de 120, você deu de 60, que é o da vertical. Perfeito. Mas o da vertical, com a seta amarela, já não era 60? Então, por que o ângulo de 120? Tá, beleza. É o seguinte, sempre que eu tenho duas retas se cruzando, na verdade elas fazem dois ângulos. Se esse ângulo é 60, esse aqui, ó, é 120. Porque a soma dos dois é 180 graus. Então, de um lado eu tenho um ângulo agudo, que é 60, do outro eu tenho um ângulo obtuso, que é 120. Então, quando eu olho para cá, ó, a amarela com a vertical faz dois ângulos. Esse que é agudo e esse que é obtuso. Olhando para cá, eu já sei, ó, o agudo é 60, o obtuso é 120. Então, o agudo é 60, o obtuso é 120. Se eu pegar essa setinha amarela, olha só, pega uma setinha amarela dessa, bota ela aqui em qualquer lugar. Vamos dizer que ela tem a mesma inclinação dessas outras que eu fiz aqui. Qualquer vertical que eu passe aqui, qualquer uma, tá? Não importa onde eu vou passar uma vertical aqui, ó. Pronto, vertical. Percebe que forma dois ângulos? Olha só, esse ângulo aqui é o 60. Esse aqui é o 120. Não importa onde eu passe essa linha, eu posso passar ela aqui nessa ponta, ó. Da mesma maneira eu vou ter, ó, esse cara aqui é o 120, esse aqui é o 60. Poderia passar onde eu quisesse, aqui, na ponta. Da mesma maneira. Aí aqui, ó, é agudo, então é 60. Aqui, ó, é obtuso, então é 120. Deu para entender, Júlia? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém?
Maurício, Diga. é naquela parte ali do instável, estável. Sim. Eu posso falar que a bolinha, quando ela tá caindo, ela tá em equilíbrio? Não. Se ela está caindo, ela não está em equilíbrio, porque provavelmente, Lelê, quando ela está caindo, ela está acelerando, né? Essa bolinha aqui desceu, caiu, ela está acelerando. E para que um corpo esteja em equilíbrio, isso a gente vai ver também um pouco mais para frente, só tem duas maneiras de estar em equilíbrio. Ou ele está parado, equilíbrio estático, que é a nossa aula de hoje, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Isso a gente não falou ainda, vamos falar só lá nas leis de Newton. Mas aqui é estática, então a gente só está falando de equilíbrio parado. Depois a gente vai ver que existe outra forma de equilíbrio, que tem que ser o movimento retilíneo uniforme, linha reta e sempre com a mesma velocidade. Não seria o caso de uma bolinha dessa caindo. Ah, tá, entendi. É porque eu tinha pensado naquele negócio do elevador, quando ele solta o cabo, que ele vai Sim, descendo. sim. O Aí eu elevador, quando meio que arrebenta o cabo do associei. elevador e ele despenca, né? Ele não está em equilíbrio, ele está em queda livre. Queda livre nunca é equilíbrio porque tem a força gravitacional agindo. Equilíbrio pressupõe que as forças todas se anulam, que a resultante é zero. Ah, tá bom. Obrigada. Nada, meu amor. Mais alguém? Professor, Diga. naquele negócio da soma dos ângulos, eu fiquei perdida num negócio. Tipo, tá sendo coincidência ou sempre que for vertical vai ter que a soma dos ângulos dar 180 e quando for horizontal 90? Não, não é bem isso não. É o seguinte, quando você tem uma linha reta, olha aqui no desenho, a linha reta, a soma dos ângulos faz um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Agora, quando eu tenho, olha aqui no outro desenho, vamos pegar aqui, ó. Aqui, eu tenho isso aqui, ó, que é vertical, e isso aqui que é horizontal. Então, uma vertical com uma horizontal forma um ângulo de 90 graus. Então, a soma desses dois tem que ser 90. Mas se eu tiver, vou fazer aqui um outro rabisco para você. Vamos dizer que isso aqui fosse, vou fazer direitinho, né? Se eu tenho a ferramenta, por que eu estou fazendo mal feito? Não é isso? Aqui, ó. Vamos fazer a linha reta aqui, ó. Se eu tenho uma outra linha reta aqui assim, então a soma desse ângulo com esse ângulo tem que valer 180, porque a soma dos dois faz um ângulo raso, ó. Isso aqui tudo, ó, que é 180 graus. Então esses dois são suplementares. Se esse cara vale 20, esse cara vale 160. Isso é fundamentalmente diferente de eu ter um assim e outro assim. Aí aqui eu tenho 90 graus, ó. Se isso aqui é 90 graus, então quando eu divido isso aqui em alguma parte assim, a soma desse ângulo com esse ângulo tem que dar 90. Então, se esse cara aqui vale 20, esse aqui vai ter que valer 70. Porque isso aqui é um ângulo reto, 90 graus. Isso aqui não, isso aqui é um ângulo de 180 graus. Essa foi a diferença disso aqui, ó, que é um ângulo reto, para esse outro exemplo aqui, onde eu tinha uma linha reta e um ângulo de 180 aqui. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Nada, Poliana. Mais alguém? Nada mais, gente? Tranquilos? Estão todos satisfeitos, felizes? Então, beleza, pessoal. Vou encerrar aqui. Foi um prazer tê-los, vocês por perto, ainda que pelo computador. Eu preferia tê-los pessoalmente. Mas em breve a gente vai estar junto de novo, tá bom? Beijo para todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar pelo WhatsApp, fica totalmente à vontade. A gente está de quarentena, mas estamos trabalhando pra caramba. Pode ficar tranquilo, não se incomodem de mandar as coisas aqui, não, que eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Beijão para todo mundo aí. Até a próxima.